Palavra de Deus em Mateus 26, vocês acharam? A partir do verso 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixou-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu só queria assim, colocar algumas coisas sobre a ceia. Quando nós participamos da ceia, uma passagem que o pastor sempre fala, ou quando nós somos ministrados na ceia, que nós temos que esperar uns pelos outros, né? E aí é verdade mesmo, porque a ceia, ela significa comunhão, significa você estar em concordância, né? Você estar debaixo da obediência de Deus, você estar debaixo do querer de Deus, e juntamente com a igreja, você estar em comunhão e em concordância. Só que antes, né, antigamente, a ceia não era que nem hoje, né, que é um pedacinho de pão, é um simbolismo, né, um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva. Era uma ceia mesmo, né, era uma mesa preparada, uma mesa grande, preparada para os irmãos, né, para a confraternização, para a comunhão, e tinha todo tipo de comida, tinha de tudo, do bom e do melhor. Só que, o que acontecia? O Senhor, Ele queria que houvesse comunhão, não houvesse diferença entre aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, aqueles que tinham menos dinheiro, né? E aí era solicitado que se fizesse a ceia. Só que o que acontecia? Aqueles que tinham mais dinheiro levavam coisas melhores ou levavam mais coisas. E eles ficavam assim, pensando, né? Eu vou levar esse monte de coisa e vai todo mundo comer? Alguns que eram egoístas. Aí o que eles faziam, né? Enganavam os coitadinhos dos que não tinham tantos recursos. Aí eles falavam assim: olha, dia tal vai ter a ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Só que a ceia, ela vai ser às 8 horas da noite, né? Só que a ceia era às 7. Eles falavam o horário depois, né? Eles chegavam antes, chegavam às 7 horas, comiam tudo na frente, né? Comiam do bom e do melhor e deixava. Quando chegava às 8 horas, já tinham comido quase tudo. Quando eles chegavam às 8 horas, as outras pessoas mais simples, mais humildes, né? Que não tinham tantas condições, só comiam o que sobrava, né? Então, por isso que tem essa passagem: olha, você tem que esperar um pelo outro. Se você pode abençoar com mais, mas é para todo mundo, para que tenha comunhão, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né? E hoje nós comemoramos ou celebramos a ceia, lembrando a morte do Senhor até que venha. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento, saber que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que teve o seu ministério aqui terreno, mas que Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Um dia Ele vai buscar a sua igreja, e quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo isso lembrando até que Ele venha. É claro que nós não devemos só lembrar que o Senhor vai voltar no dia da ceia, né? Tem pessoas que passam o mês inteiro fazendo um monte de coisa errada. Aí quando chega na semana, no dia, né, da ceia, fala: não, hoje eu tenho que ficar
corretinho, bonitinho, não pode. Não, irmãos, são todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Todos os dias nós temos que lembrar que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que nós devemos obedecê-lo. Todo dia nós temos que lembrar que o Senhor está com seus olhos atentos à nossa vida, que onde quer que nós formos, aonde quer que nós estivermos, o Senhor está nos vendo, está nos contemplando, conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade e sabe o que nós precisamos. E hoje, né, nós vamos daqui a pouco participar da ceia, e os irmãos sabem disso. A gente pega um pedacinho de pão e um cálice, né, ou um copinho com suco de uva. E é justamente desse copinho, desse cálice, né, que eu quero trazer para vocês, né, o que realmente significa o cálice, né, o que realmente significa você participar ali do cálice do Senhor, né. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que sobre cálice, sobre copo, aparece a primeira vez lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, quando José estava ali preso, havia quem do lado dele lá na prisão? O padeiro mor e o copeiro mor, aquele que servia, né, ao faraó, aquele que servia ao rei naquela época, que era o copeiro mor. E todos nós sabemos que os dois tiveram aqueles sonhos, José interpretou os dois sonhos, aquilo que José interpretou aconteceu, o padeiro morreu, né, e o copeiro foi reintegrado na sua posição. E aí começa a se falar de cálice, começa a se falar de copo. Depois nós vemos, quando José já está lá no Egito, quando ele já é governador do Egito, e os irmãos dele descem até o Egito porque havia fome lá onde eles estavam. E quando ele entendeu, ele reconheceu os seus irmãos, ele armou de uma artimanha, colocou o seu copo de prata, o seu cálice de prata, né, num saco de mantimento de Benjamim, para que eles fossem pegos de surpresa, como se eles estivessem roubando, né, para que José os detesse ali. Aí começa a se falar mais uma vez de copo, de cálice. E aí quando nós entramos pela palavra de Deus, no Salmo 23, no verso 5 fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então nós começamos a ver que existe o que para as nossas vidas? Um cálice transbordante. Quando transborda, alabasturianda, é quando nós enchemos e ele começa a se derramar. Tem com abundância. E o Senhor nesta noite tem com abundância para as nossas vidas. Bênção sobre as nossas vidas. Unção sobre as nossas vidas. Poder sobre as nossas vidas. Porque verdadeiramente, quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso cálice transborda, a nossa vida transborda na presença do Senhor, e nós caminhamos, e nós glorificamos, e nós exaltamos o nome do Senhor, porque nós sabemos que nós estamos cheios do poder de Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Mas na palavra de Deus ainda existem outros cálices, que nós vamos aprender no Salmo 116, verso 13, diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Existe o cálice da salvação para a minha vida e para a tua vida. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que levanta a sua mão e o aceita como único e suficiente Salvador, e fala para Deus: olha, Senhor, hoje não sou eu mais que vou falar, hoje não sou eu mais que vou decidir, hoje não sou eu mais que vou tomar atitudes pelos meus pensamentos, mas é o Senhor que está no controle da minha vida. Aceitar Jesus não é tão somente estar na igreja, não é tão somente estar frequentando os cultos, mas é você falar para o Senhor: Senhor, controla a minha vida, Senhor, controla o meu pensar, controla o meu falar, controla o meu agir, dirige os meus passos, não deixe que eu tome mais decisões fora da tua vontade, mas tudo esteja na vontade, no controle do Senhor. Este é o cálice da salvação que o Senhor tem para mim e para você, porque quando nós procedemos dessa maneira, com certeza nós acertamos. Quando nós procedemos dessa maneira, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele tudo faz nas nossas vidas no nome de Jesus. O Salmo fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. Irmãos, não é uma parte. Mas sabe por que acontece? Às vezes as coisas acontecerem só em uma parte da nossa vida, porque nós não conseguimos entregar a nossa vida 100% a Deus.
Tem partes, tem áreas da nossa vida que nós entregamos facilmente, mas tem outras que é difícil. Tem outras áreas da nossa vida que é difícil você falar assim: Senhor, faça a tua vontade. Nós até não temos muita coragem de fazer essa oração em algumas áreas da nossa vida. Porque nós sabemos que se nós entregarmos na mão do Senhor, Ele começa a tratar, Ele começa a manifestar o seu poder sobre as nossas vidas, Ele começa a trabalhar no nosso caráter, no nosso eu, na nossa personalidade. E muitas vezes nós falamos, mas nós não queremos que o Senhor trabalhe, porque nós sabemos que nós vamos ter que mudar de atitude, nós vamos ter que mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de proceder. Então nós falamos: Senhor, aqui o Senhor trabalha, aqui o Senhor não trabalha, mas em nome do Senhor Jesus, entregue tudo a Deus. Amém? Só que em Isaías 51 tem um outro cálice que não é muito bom, que fala assim, Isaías 51, 17: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da ira ou do furor. Irmãos, Deus entregou algo na tua mão? Faça. Deus entregou um talento na tua mão, exerça aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus te deu uma responsabilidade, faça com amor, faça com dedicação, faça com esmero, faça o melhor para o Senhor, para que nós não venhamos a provar o cálice da ira de Deus, o cálice do furor de Deus, né? O povo judeu, irmãos, vocês conhecem a palavra de Deus, né? Vocês já foram ministrados várias vezes. Quantas coisas aconteceram com o povo de Deus? Porque não obedeciam, porque rejeitavam a palavra de Deus, porque rejeitavam os mandamentos do Senhor, porque rejeitava as suas ordenanças. Mas Deus me chama para obediência, Deus nos chama para cumprir a sua palavra, Deus nos chama para cumprir os seus propósitos em nome de Jesus. Mas em Mateus 26, 27 tem um cálice bom, fala assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. O cálice que você vai participar daqui a pouco, né? Em memorial à morte do Senhor Jesus, é um cálice de bênção para a tua vida, é um cálice alabachurianda alamanás, de algo tremendo para a tua vida, aonde o Senhor derrama da sua unção, como eu já falei, aonde o Senhor trabalha, aonde o Senhor manifesta o seu poder sobre a tua vida, porque é o cálice de bênção. Ele levanta, Ele dá graças, alabachurianda, e manda eu e você participarmos. E quando nós participamos desse cálice de bênção, nós estamos em comunhão com o Senhor, nós estamos em comunhão com o nosso irmão, e aí o Senhor ordena a sua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus, Ele nos dá o cálice de bênção, mas Ele tomou o cálice do sofrimento. Aquilo que era para eu e você passarmos, porque a palavra de Deus fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo que era para eu passar e você passar, o Senhor passou em nosso lugar. A humilhação que o Senhor passou era para eu e você passarmos. E às vezes nós conversamos com alguns irmãs e falam assim: eu não vou mais na igreja, eu estou passando por dificuldades. Irmãos, nós não sabemos o que é dificuldade, né? Nós não passamos aquilo que Jesus passou, nós não fomos ali, né, chicoteados, nós não fomos ali crucificados numa cruz, nós não fomos ali escarnecidos, cuspidos, esbofeteados. Será que algum de nós já passou por isso? Às vezes o dinheiro falta no final do mês, a gente quer largar a Deus por causa disso. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos ou sonhamos, nós queremos largar o Senhor. Às vezes um irmão de repente passou por você naquele dia e não te cumprimentou como geralmente ele te cumprimenta, você não quer mais ir na casa do Senhor. Irmãos, isso não é prova, alabachurianda, alamanás, isso não é dificuldade para que você abandone ao Senhor. Muito mais Ele fez na cruz, muito mais Ele fez por mim e por você. A primeira coisa que Ele fez antes de tudo, Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, e depois Ele morreu na cruz do Calvário, sendo ainda nós pecadores. Irmãos, às vezes, né, eu sei que tem crente que fala assim: a gente não tem que ficar lembrando do passado, mas eu acho importante às vezes nós refletirmos de onde o Senhor nos tirou. Como nós éramos alguns anos atrás, que coração duro que nós tínhamos, né? Outro dia eu estava conversando com uma irmã,
E a irmã estava falando assim, meu Deus, agora eu sou, parece uma manteiga derretida, tudo eu choro, antes eu era durona, eu era assim, eu era assado, eu era, né, ninguém podia falar nada que eu respondia, agora eu choro por qualquer coisa. Irmãos, isso é bênção. Isso é bênção, porque o teu coração está sensível. Se você se sensibiliza com o teu irmão, com certeza você vai se sensibilizar com a voz do Senhor. Quando Ele falar ao teu coração, quando Ele falar no teu ouvido, não endureça o coração, mas esteja atento à voz do Senhor, em nome de Jesus. Porque aquilo que era para eu passar, aquilo que era para você passar, o Senhor Jesus passou por nós. É o cálice do sofrimento. E aí nós vamos ver o que continha, qual era o conteúdo desse cálice. Se você quiser, se a Bíblia está aberta, onde eu li, Mateus 26, no verso 39. Qual é o conteúdo do cálice que Jesus tomou? 39 diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o cálice, irmãos, da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Lá quando você começa a ler e quando Jesus está crucificado, Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, todos os pecados de toda a humanidade, de todo mundo, alabachuriando, alamanás, foi lançado sobre Jesus. E o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então quando o pecado ali de toda a humanidade, de todos os tempos, foi lançado sobre o Senhor Jesus, é como se o Senhor Deus tivesse abandonado o seu próprio Filho. E é por isso que nós temos que vigiar, irmãos, para não entrar em tentação, para não cair no erro, para não cair no pecado. Sabe por quê? A primeira coisa, quando nós erramos, nós nos afastamos de Deus. A primeira coisa, quando nós vacilamos, nós não queremos ir mais na igreja, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais ler a palavra, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por isso, se alguma coisa aconteceu na tua vida, se de repente houve um deslize, houve alguma circunstância que você sentiu que você não agradou a Deus, naquele momento, ajoelhe, naquele momento fale com Deus, Senhor, me perdoa, não deixa, que aquela brecha, não deixa que aquele pecado cresça mais na tua vida, seja alimentado, porque um abismo chama outro abismo. Aí de repente o inimigo vem e fala no teu ouvido, você já errou, uma mentirinha agora, outra mentirinha ali, não tem problema. Quando você vai ver, a tua vida se tornou uma mentira, a tua vida se tornou em coisas que não agradam a Deus, e depois para você retornar é muito mais difícil. Então errou, pecou, peça perdão, se arrepende e caminhe na presença do Senhor em nome de Jesus. Porque o Senhor ali provou, nas suas costas, na sua vida, todos os nossos pecados, o cálice da ira de Deus. E em João 1,11 fala assim, veio para o que era seus, e os seus não receberam, O Senhor Jesus ali também na cruz do Calvário, Ele provou o cálice da rejeição. Irmãos, Deus tinha um plano. Deus tinha algo para o povo judeu. Era o povo chamado, escolhido pelo Senhor. E quando Jesus veio nessa terra, eles esperavam um grande Messias, eles esperavam um grande guerreiro, vindo num cavalo branco, um grande soldado, um grande general, ali fisicamente falando, para que eles fossem libertos do domínio romano. Eles eram oprimidos pelo Império Romano, eram oprimidos, eram ali cobrados impostos, e eles queriam um libertador político, um libertador ali daquelas vidas. Só que quando Jesus veio, Ele não veio como um grande libertador político, mas Ele veio libertar a alma daquele que estava cativo. Ele veio libertar a Labachurianda, Alamanás, a alma daquele que estava sobre a opressão, a Labachurianda, Alamanás. Porque, irmãos, nós sabemos isso, nós vemos na palavra de Deus, nós vemos homens ali presos, acorrentados, mas as correntes não paravam eles de louvar, as correntes não faziam com que eles cessassem de cantar a Deus. Então nós entendemos que a libertação que o Senhor Jesus veio trazer não era libertação física, mas era uma libertação espiritual, era uma libertação da alma, assim como Ele já fez, continuará fazendo e quer fazer mais nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então não faça como o povo judeu.
O Senhor veio para eles. Deus tinha uma promessa para eles. O Senhor Jesus era o Messias prometido. Mais de 400 promessas no Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento sobre Jesus. E quando Jesus estava ali frente a frente com eles, eles não reconheceram o Senhor Jesus como Filho de Deus. Às vezes Deus tem falado para você, Deus tem te dado a bênção, Deus tem te mostrado o caminho, Deus tem te mostrado a promessa e nós não enxergamos. Mas em nome do Senhor Jesus, peça para o Senhor te esclarecer, peça para o Senhor abrir a tua mente, o teu coração, para que você entenda o propósito de Deus na tua vida, no nome de Jesus. E no próprio João, no verso 29, no capítulo 1, verso 29, fala aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O cálice de todos os pecados. O Senhor Jesus foi comparado a um cordeiro. Sabe por que ele foi comparado a um cordeiro? Isaías fala que ele foi mudo. Quando você pega qualquer animal para alimentação e é morto, ele grita, ele chora, ele faz um estardalhaço, né? Eu lembro que quando era pequena, eu ouvia meu avô e minha avó matar porco, né? Quem já ouviu aqui, já viu matar porco? No método antigo, enfia a faca, né? Direto no coração. Irmãos, eu corria o mais longe possível, porque o porco grita, ele faz um estardalhaço e aquilo entrava no meu ouvido. Eu entrava no banheiro, né? Colocava, tapava os ouvidos e mesmo longe eu ouvia aqueles gritos, né? Ouvia aqueles gritos e eu ficava, meu Deus, né? Tadinho, eu morria de dó do porco, né? E aí depois que ele estava morto, aí pior ainda, né? Porque aí depois queima todo o pelo, né? Tá vendo como eu sei? Queima todo o pelo, raspa, joga água quente na orelha para tirar toda a sujeira da orelha, aquela orelha que você põe na feijoada, né? Mas é verdade, é verdade. Você pensa que a orelha do porco é limpinha? Não é, gente. Tem que escaldar, tem que rapar, tirar o pelo. É verdade. Aí depois abre, né? Abre o porco lá, né? Aí tira tudo de dentro. Vocês acreditam que eu lavei tripa de porco no rio? É verdade, gente. É verdade, parece mentira, né? Mas é verdade, né? Irmãos, é nojento demais, né? Agora me convida para comer tripa de porco, mas de jeito nenhum. E aí, né? Aí o que aconteceu? Voltando aqui à palavra. Aí o que aconteceu? A gente vê os animais quando vão ser mortos, aquele estardalhaço, aquele barulho. E por que Jesus é comparado? É o Cordeiro do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque um cordeiro, quando ele vai ser morto, ele parece que sabe que ele vai ser morto, mas ele não pronuncia nenhum tipo de som. Parece que ele está chorando. E assim o Senhor Jesus foi para a cruz. Ele foi ali como um cordeiro que sabia que ia morrer, que sabia que teria que passar por aquele cálice, que teria que tomar aquele cálice, sabia que ia passar por aquela situação, mas da boca dele não saiu uma palavra. E nós, quantas murmurações por pequenas coisas, quantas palavras nós lançamos contra Deus por pequenas coisas. E o Senhor, pela minha vida, pelo meu pecado, pela minha iniquidade, pela minha tanta coisa que nós fazíamos de errado, o Senhor morreu no meu lugar e no teu lugar, sem pronunciar uma palavra. Ele simplesmente falou no texto que eu falei, Senhor, ele orou 3 vezes. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Ele, como homem, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que a morte de cruz era uma morte terrível. E ele, como homem ali, irmãos, você imaginar que daqui a um tempo você seria crucificado ali. Ele temeu. Ele ficou ali angustiado. No começo do texto que eu li, fala que ele estava ali angustiado, a sua alma angustiada, porque ele sabia o que ele ia passar. Mas mesmo assim, ele não se recusou, ele somente falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, que seja feita a tua vontade. Mas nós já não mais fazemos essa oração para o Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, mas faça a tua vontade. A nossa oração hoje em dia é, Senhor, eu quero mesmo. E se o Senhor não fizer, olha, eu vou deixar de te buscar, eu vou deixar de ir na igreja, eu não vou mais dar oferta, eu não vou dar o dízimo, eu não vou congregar, eu não vou ler a Bíblia. Irmãos, adore ao Senhor.
Independente da circunstância, independente do momento que você está passando, adore a Ele, glorifique a Ele, porque muito mais Ele fez na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E aí nós vamos ver como nós vimos aqui o conteúdo do cálice que o Senhor tomou. O cálice da ira, o cálice da incredulidade, porque não acreditaram que Ele era Jesus, e o cálice de todos os pecados do mundo. E nós vamos ver como o Senhor tomou esse cálice. No 39 fala assim, eu já li, mas vou ler a outra parte. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como Jesus passou por essa provação? Com angústia e temor. Como você vai passar pela provação que o Senhor permite na tua vida? Com temor e tremor. Como você vai passar por aquilo que Deus tem te provado ou tem te colocado em alguma situação difícil? Com temor ao Senhor, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Irmãos, é fácil? Não é fácil. Mas tenta que você consegue, porque Deus não dá além das nossas forças. Deus não dá além daquilo que nós possamos suportar, ou não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas Ele fala, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É esse Jesus que você está servindo em nome de Jesus. Mas nós vamos ver como o Senhor tomou o cálice. Em Lucas 22, 42 fala assim, Pai, é a mesma passagem. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nas tuas orações, você tem falado para o Senhor, Senhor, eu não quero mais passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, está difícil de eu passar por essa prova, mas faça-se a tua vontade. Senhor, está difícil eu suportar isso, mas faça-se a tua vontade. Foi assim que o Senhor, tomou aquele cálice. Em Isaías 43, no verso 4 ao 6, que foi essa passagem que eu falei, do Cordeiro, eu vou ler para vocês. O que o Senhor fez? Isaías 43, do 4 ao 6, fala assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele pegou aquele cálice de pecado, de ira, de contenda, de divisão, de palavrão, de lascívia, de tudo aquilo, de toda sorte de pecados, de imundícia, de tudo aquilo que separa de Deus, nos separa de Deus. E esvaziou aquele cálice em nosso lugar, para que nós tivéssemos direito a morar no céu. Nós estávamos conversando com o pastor Éder, e ele estava falando que ele fica pensando o que tem no céu, que ele gosta de comer bem, Aí ele falou, será que vai ter comida lá? Ele falou, mas se Deus tem nos preparado comida aqui na terra, com certeza lá no céu também vai ter. E eu quero dizer uma coisa para você, vai ter muito mais. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao teu coração, Deus tem preparado. Eu acredito, alabachurianda, alamanás, que nós não tenhamos elementos aqui na terra para descrever aquilo que está lá no céu. São coisas inefáveis. Não foi assim que Paulo falou, que ele foi até o terceiro céu, mas ele não tinha palavras para falar, porque eram coisas inefáveis, coisas que ele não poderia comparar aqui com a terra para falar assim, olha, parece com isso, parece com aquilo, parece não, porque são coisas além do nosso entendimento. E com certeza, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você é o melhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, alabachurianda, alamanás, é o melhor para as nossas vidas. Nós estamos aqui na terra, fazendo esse memorial, participando da ceia do Senhor, mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos sentar com o Senhor, alabachurianda, alamanás, e alabachurianda, e participar das bodas, alabachurianda, do Cordeiro. Nós vamos participar, nós vamos estar ali como noiva, nós vamos estar ali ao lado do noivo, participando. Por isso que nós cantamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. No nosso coração tem que ter isso, sabe por quê? Se nós tivermos isso no nosso coração, sabemos
sabendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Nós vamos errar menos, nós vamos pecar menos, nós vamos vigiar mais, nós vamos proceder de maneira melhor a cada dia, porque nós sabemos que a qualquer momento o Senhor nos chama para participar com Ele, a qualquer momento o Senhor nos leva, a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja, aí nós vamos estar como Jesus falou para os discípulos: olha, vigiai e orai. Irmãos, nós temos que ter um coração vigilante, temos que estar atentos. Quantas vezes passa desapercebida a vontade de Deus nas nossas vidas? Quantas coisas Deus tem falado ao teu coração, mas nós endurecemos, não obedecemos. Deus fala para você: não faz assim, você vai lá e faz daquela maneira. Não age daquela maneira, você vai, parece que a gente faz de propósito. Sabe criança, quando você fala não faz, ela vai e faz? A gente faz a mesma coisa. A gente acha ruim com as crianças, a gente faz a mesma coisa com o Senhor. Ele é o nosso Pai. E o Senhor tomou esse cálice no nosso lugar. E hoje, o cálice da ceia. Sabe o que o cálice da ceia é para nós, nos dias de hoje? 1 Coríntios 10:16 fala assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Hoje, quando você participa da ceia do Senhor, você está participando de um cálice de bênção, de fonte de bênção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mateus 26:27, e tomando o cálice dando graças, é motivo de gratidão e adoração. Quando você participa da ceia do Senhor, por isso que crente, irmãos, não pode faltar em nenhum culto, mas principalmente na ceia do Senhor, que é o momento onde você glorifica a Deus, onde você agradece a Deus por tudo que Ele tem feito, aonde você o adora, porque é momento, é motivo de gratidão. Seja grato ao Senhor. Talvez aquilo que você espera, todas as tuas expectativas, elas não tenham sido ali cumpridas, não tenham sido atendidas. Mas aquilo que você já conquistou, a tua expectativa que você já alcançou, o sonho que você já alcançou, agradeça por isso, em nome de Jesus. Tenha um coração grato. Tem até um adesivo nos carros que fala assim: eu não sou dono do mundo, né? Mas eu sou filho do dono. E se nós somos filhos do dono, né? Do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós temos direito a uma herança. Mas o Senhor sabe quando entregar essa herança. O Senhor sabe quando nós estamos prontos a receber as suas bênçãos e as suas promessas para poder administrá-las da melhor maneira possível. E o cálice da ceia hoje, em 1 Coríntios 11:26, fala assim: porque todas as vezes que comeres este pão, ou beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Né? Quando você participa, você está indicando, você está relembrando, você está, né, falando para o Senhor: eu sei que um dia o Senhor vai vir. Eu sei que um dia, Alabaxurianda, Alamanás, o Senhor vai buscar a sua igreja. E eu sei que o Senhor tem um lugar preparado para mim, para cada um de nós, que é melhor, aonde não vai haver choro, aonde nos deprime, que muitas vezes nos derrubam, que muitas vezes nos frustram, mas lá somente a alegria do Senhor, a unção do Senhor. É esse lugar que Deus tem preparado para mim e para você. É esse cálice de bênção que Deus tem preparado para mim e para você. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos encaixar na palavra de Deus. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sede fiel até a morte, irmãos, independente do problema, independente da situação, independente do irmão, independente da irmã, independente do mau humor, do bom humor, independente de qualquer coisa, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem preparado para nós, em nome de Jesus. É cálice de bênção, de salvação, de poder, de renovo. Irmãos, busque a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém?